Será que todo o sofrimento humano advém do capitalismo? Será que todas as maneiras que nós sofremos, o responsável é o capitalismo? Eu tenho um pensamento diferente, mas vamos discutir isso assistindo aqui um vídeo do Juve falando um pouco sobre a nossa doença do capitalismo. Você esteja passando por maus bocados, problemas financeiros no seu corpo, na sua mente, nas suas relações, na sua vida cotidiana, e você acha que isso é culpa sua, acreditar que a pobreza, a falta de oportunidades, o desemprego tem um indivíduo que é culpado, mas isso tem uma causa estrutural. Você está doente de capitalismo. Esse episódio vai ser baseado no livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que é um professor, filósofo, crítico, teórico, cultural, da Universidade de Londres, e ele vem sobre a premissa de que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Aliás, esse livro do Mark Fisher é muito bom, assim, ele traz discussões, ele está muito na moda, né? Ele está muito em alta, ele traz discussões muito interessantes para a gente poder pensar como a sociedade se estrutura dentro dessas narrativas, né? Dessas narrativas políticas e ideológicas. É bem, bem legal. E para isso, a gente tem que primeiro tirar uma questão da frente, que é você que não tem um pensamento de esquerda, progressista e caiu aqui nesse conteúdo, não adianta você debater teoricamente nos comentários, porque a gente está falando sobre um livro, sobre uma obra. Você tem uma tese melhor? Escreva um livro, se dedique academicamente, fale com o Mark Fisher. Eu sou uma pessoa que leu o Mark Fisher. E quando ele fala que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, ele evoca justamente esse questionamento. Porque quando a gente fala do socialismo e pensa o socialismo que existiu, a gente pensa, não deu certo, era mal acabado, era corrupto, mas a questão é, e o capitalismo que existe hoje, que a gente está vivendo nele, na realidade, faz sentido? Porque, o socialismo é muito bonito na teoria, mas na prática, mas o capitalismo, ele é muito... O capitalismo é muito bonito na teoria também, né? No capitalismo a gente se esforça, todos começam com suas habilidades e tem a predisposição ou tem a possibilidade de se esforçar muito e quem sabe vencer na vida, vencer nessa grande corrida dos ratos, né? Na teoria, né? Porque na prática a gente sabe que não é bem assim. Na prática a gente sabe que a mobilidade social dentro do capitalismo é diminuta, é muito pequena, é muito pequena. A grande maioria das pessoas nasce pobre, morre pobre. Por vezes mal conseguem ascender minimamente numa condição financeira que possibilite pensá-los que têm uma vida mais confortável que os seus pais, e hoje os dados dizem que sim, os jovens ainda têm a vida menos segura do que os seus pais tinham, né? Olha só, então a gente está tendo até uma regressão já nessa qualidade de vida. E é exatamente isso que o capitalismo faz, né? Ele pega toda essa roupagem, né? Ou melhor, é exatamente isso que o livro do Mark Fisher vem trazer, né? Que todo esse diálogo, então todas essas estruturas ideológicas, né, do capitalismo, eles passam para nós essa ideia de que sim, nós vamos conseguir vencer se você se esforçar. É toda uma questão de mérito próprio. E ele consegue muito bem, é isso que é o interessante, que os movimentos ideológicos do capitalismo eles conseguem muito bem esconder todas essas mazelas. Né? E esconder, na verdade, talvez esconder não seria a palavra correta, mas eles conseguem mascarar. Porque a gente vê, todo dia a gente vê as mazelas do capitalismo, todo dia a gente vê, quando a gente sai na rua e tem gente pedindo dinheiro, quando a gente vê pessoas passando fome, quando a gente vê pessoas que trabalham muito e por vezes não conseguem pagar as contas no final do mês, e pessoas então passando necessidade, quando nós mesmos passamos necessidade. E a gente olha para tudo isso e ainda acha que o capitalismo vai dar certo, né? Muito bonito na teoria, mas na prática... Então o termo realismo capitalista reflete isso. Como é o capitalismo da teoria, que é esse sonho de mobilidade de classes sociais, ascensão financeira, a meritocracia funcionando, o fim da miséria, o fim da precariedade do trabalho. Mas o que a gente vê
na realidade é diferente da teoria capitalista. A gente vive em um mundo de fome, de pobreza, de violência, e mesmo assim não se questiona a possibilidade de alternativas ao capitalismo ou de uma reforma de valores dentro de uma sociedade capitalista. Então, Eu lembro de um post que o Eduardo Bolsonaro fez uma vez, que ele postou uma foto, aquela fatídica foto das pessoas pegando ossos, né, comprando ossos, durante a pandemia, durante o governo do Bolsonaro. E aí ele fez um post assim, né, no socialismo, ou quando o PT ganhar e instaurar esse comunismo, que eles dizem que o PT vai instaurar, cenas como essa serão normais, né? E aí você pega exatamente uma cena que acontece no capitalismo, né, dentro de uma sociedade capitalista, né, num governo que seria do pai dele. Então são essas contradições e são esses movimentos assim da ideologia que eu acho fascinante, como eles conseguem maquiar, né? Como eles conseguem esconder, como eles conseguem então mostrar, porque eles mostram exatamente isso para nós todo dia. E todo dia a gente acha que o culpado é outra coisa e não a maneira como nós nos organizamos socialmente, né? O capitalismo real e o teórico, eles são capitalismos diferentes. A gente vive o capitalismo da realidade, a gente não vive o capitalismo teórico. Então, por isso, realismo capitalista. E o jeito que acontece é o jeito que nos importa aqui. É o que a gente deve criticar, é a prática, é a materialidade, é o que está posto hoje. E que, se a gente pode entrar num consenso, principalmente pensando no Brasil, um país latino com abismos sociais gigantescos, a gente pode falar, não tem dado certo. Ai, mas governo de esquerda... A gente não vai entrar no assunto de PT e Lula ser liberal e de centro. A gente não vai entrar nesse assunto. Mas vamos pensar numa experiência do call center. Quando ela é direta e tudo funciona normalmente, sem encrencas, ela é excelente. Mas a experiência comum do call center é o quê? É o tédio, a frustração, a burocracia, as relações públicas alegremente enlatadas, a repetição de detalhes para operadores, a raiva acumulada, o trabalho sucateado, a tecnologia dos robôs deixando o serviço pior para cortar gastos ao invés de melhor. Isso é o capitalismo. O call center representa um símbolo muito bem na prática do sucateamento do capitalismo na realidade, diferente da teoria. Então, se em algum tempo os filmes distópicos eram um exercício, um ato de imaginação, hoje a gente está vivendo na beira de um colapso ambiental e social. A gente não está vivendo uma catástrofe que está para acontecer ou algo intangível como imaginar uma guerra ou uma catástrofe. A gente está vivendo a catástrofe em curso e enquanto quem vive durante a catástrofe, ela não tem a visão geral do que é a catástrofe ou se de fato está vivendo uma catástrofe. Isso é um distanciamento histórico, né, que muitas vezes a gente precisa para poder entender. E é interessante como a gente olha sempre para trás e pensa assim, pô, a gente achava que a nossa realidade agora era ruim, mas a gente olha para trás e vê, não, mas para trás também era ruim, né? O problema é que a gente tem uma ideia, né, uma nostalgia de quando a gente olha para o passado, como se aquele passado fosse idealizado, né, um passado perfeito, e não é. Existiam tantas mazelas quanto. Mazelas diferentes, né, mas existiam. Os nossos pais sofreram tanto quanto nós sofremos, mas sofreram de maneira diferente. Porque todo sofrimento, ele é produto e fruto do seu tempo histórico e material, né? Nenhum sofrimento, ele é afastado, digamos assim, da sua realidade social. Ele é fruto do seu tempo histórico e cultural. E sofrimento mental também. Muitos se perguntam hoje, onde é que estão as histéricas que o Freud atendia antigamente, né? Onde é que estão os obsessivos que o Freud atendia antigamente, né? Por que mudou tanto, né? Por quê? Porque a sociedade mudou. Porque quando o Freud começou a estudar, ele atendia, então, pessoas lá de uma Inglaterra mais abastada, enfim, que ela era regida por leis sociais, por critérios sociais, né, que eram extremamente repressivos, principalmente para as mulheres, eram extremamente exigentes com os homens, né, então, assim, uma cultura diferente.
Conforme a cultura foi se moldando, os movimentos culturais foram acontecendo, as décadas foram se passando, a maneira como a gente se relaciona socialmente foi mudando, os sofrimentos mentais também mudaram. Né? Algumas coisas são iguais, né? Algumas coisas são basilares nesses sofrimentos, mas o sofrimento muda, porque ele é fruto do seu próprio tempo. É por isso que eu sempre lembro disso, né? Quando Lacan fala, o Lacan diz bem assim, olha, o analista, eles têm que estar no horizonte da subjetividade da sua época, tá? O analista tem de estar no horizonte da subjetividade da sua época. A gente tem que estar sempre olhando, enquanto psicólogos, enquanto analistas, para os movimentos mais recentes culturais. A gente tem que estar sempre de olho. Eu faço esse processo, para mim é muito importante estar sempre de olho nessas movimentações culturais. O que as pessoas estão dizendo, como é que as pessoas estão se relacionando, porque são esses movimentos que vão criar e vão gerar também os adoecimentos, as patologias, aquelas mesmas patologias que eu vou atender no meu consultório, aqueles mesmos sofrimentos que eu vou atender no meu consultório. Então, o poder do realismo capitalista é justamente pegar essa abstração que a gente tem da realidade e das catástrofes e transformar tudo em objeto de valor monetário. Objetos da cultura viram objetos de valor monetário. E tudo o que resta é o consumidor espectador, que somos nós. Ou seja, transformar crença em estética e o engajamento em observação. Por exemplo, no filme A Coisa, do John Carpenter, a gente tem a bolha, que é o mesmo do que o capital se tornou, uma entidade monstruosa, infinitamente presente e capaz de metabolizar, absorver qualquer coisa que entre em contato, fazendo com que aquilo faça parte da bolha, da coisa. O capitalismo, ele vem canibalizando tudo na sua frente. Até mesmo o anticapitalismo é canibalizado pelo capitalismo. É interessante porque o capitalismo transforma tudo em mercadoria. Nós estamos hoje numa fase de um capitalismo em que tudo pode ser monetizado. Tudo. Até mesmo o anticapitalismo. Então se pode ganhar dinheiro até mesmo sendo anticapitalismo, sendo revolucionário. Porque as estruturas sociais, as estruturas econômicas, as estruturas ideológicas dentro do processo capitalista de produção, elas se organizaram de tal forma que hoje tudo pode ser monetizável, tudo pode ser vendido. E o que faz com que, eventualmente, então, nós, sujeitos, sejamos apenas consumidores. E nós só vamos nos reconhecer enquanto sujeitos enquanto estivermos consumindo. A nossa subjetividade, ela é atrelada ao nível de consumo que nós podemos ter, né? Ou uma busca por esse consumo, né? Nós vivemos a vida inteira atrás desse consumo. E é por isso que eu venho dizendo muito aqui no canal também, quem acompanha os outros vídeos, né, da gente poder pensar sobre... Não que a gente vai parar de consumir, eu não estou dizendo isso, eu acho que não é essa perspectiva de dizer, não, agora eu não vou mais comprar nada, agora eu vou me abster, agora eu vou, enfim, não é sobre isso, mas a gente poder olhar conscientemente para como a gente guia a nossa vida. Porque às vezes a gente está correndo atrás de coisas mesmo, não de pessoas, de coisas. A gente está correndo atrás de coisas que, na verdade, nem são tão importantes assim. E a gente desprende energias enormes da nossa vida atrás dessas coisas, para no final a gente comprar elas e continuar nos sentindo insuficientes. Né? Porque o capitalismo, além disso, vende essa ideia de que o consumo, a partir do consumo, nós vamos nos sentir completos, nós vamos nos sentir felizes, nós vamos nos sentir, então, satisfeitos com a nossa presença. E não é o que acontece, não é o que tem acontecido. A gente continua consumindo e continua se sentindo insatisfeito. A gente consome e continua se sentindo faltoso. Ou seja, é muito comum a gente na mídia e nas obras que criticam as grandes corporações capitalistas malvadonas, e a gente consome esse conteúdo como uma forma de afirmar o nosso anticapitalismo e a gente paga para ver isso. Ou seja, tem uma contradição inerente nessa relação. É só olhar, por exemplo, assim, um dos jogos mais famosos que nós tivemos nos últimos anos, aí pelo menos mais que teve muitas controvérsias, principalmente no seu lançamento, Cyberpunk.
o que que é um universo cyberpunk? Que estava muito na moda, né? Essa onda cyberpunk, né? O que que é? É um futuro distópico onde mega corporações comandam os governos, as polícias, as cidades, o crime organizado. E as pessoas são reféns de um trabalho precarizado, de uma vida violenta, onde o mundo é regido por consumo. Não é exatamente o que é o nosso mundo, cyberpunk, não é exatamente isso. Não é exatamente o que a gente vive hoje. Né? Talvez só sem a tecnologia, né? Porque normalmente dizem, né, que o cyberpunk, né, é o high-tech low life, né? Então, alta tecnologia e a vida precária, né? A gente só vive na vida precária e a nossa alta tecnologia, no máximo uma IA para fazer um videozinho de baleia, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, a gente não tem a alta tecnologia que nos prometeram, né? Mas todo o resto da vida nós temos, né? Toda a precarização da vida, toda a precarização do trabalho, toda a violência, toda a exploração, né? Tudo isso a gente tem. Tudo isso a gente tem, né? E as pessoas não conseguem fazer esse link às vezes, né? É um produto cultural que tá ali criticando exatamente isso que não é atual. O jogo é atual, claro, né? O jogo tem poucos anos, né? Mas o livro que inspirou, né? O RPG que inspirou, outros livros como Neuromancer que inspirou, são velhos, né? São antigos, já da década de 70, eu acho, 80. Então já são muito antigos, né? E as pessoas não conseguem fazer essa ligação. Por quê? Porque o capitalismo é muito bom nisso. É isso que a ideologia é muito boa, né? A gente consome a crítica da ideologia e não consegue perceber que ela é uma crítica à ideologia. Um grande exemplo disso é aquele filme da Pixar, o Wall-E, que mostra uma terra depredada pelos seres humanos que já não são mais capazes de habitar aquele lugar. E isso aconteceu por conta da By and Large, que é uma empresa responsável por essa devastação. Os seres humanos acabam vivendo em um exílio no espaço e eles são representados como seres infantis com acesso irrestrito a telas. Eles representam o ser humano de uma maneira obesa, e aí a gente tem críticas sobre como essa representação é feita numa gordofobia inerente ali, mas mostra como que esse acesso irrestrito... Eu entendo o que ele tá querendo dizer sobre a questão da gordofobia, mas eu acho que eles quiseram, naquele filme, então, demonstrar como os seres humanos, né, não que eles ficaram gordos porque eles queriam, né, ou qualquer coisa assim, mas porque eles ficaram tão nessa inanição da vida, né, apenas esse consumo da tela ali, que eles já não fazem nada na vida, né? E aí, se você não faz nada na vida, apenas consome comidas hipercalóricas, você tende a engordar, né? Tende a engordar. Então, acho que mostrando isso, né, como os seres humanos assim esqueceram do seu próprio corpo, do seu próprio planeta, e é isso. Estão vivendo ali pelo que a tela os mostra e comidas ali para saciar essas sensações, digamos assim, fisiológicas, né? Telas, comida industrializada, que é uma gosma que vem em copos plásticos, e eles fazem tudo isso em cadeiras flutuantes que se parecem muito com as cadeiras de cinema, fazendo com que ocorra um efeito de metalinguagem com o público, onde o público também vira sátira, pensando que o público estava no cinema assistindo aquele filme, ou que aquilo pode se assemelhar ao nosso sofá, de onde a gente assiste em uma grande tela em serviços de streaming, né? Então a gente não leva a sério o próprio anticapitalismo que a gente vê no filme, e o filme acaba usando isso como uma ferramenta de estética de ser anticapitalista, como uma prática anticapitalista distante. Isso vai anestesiando nossa mente para continuar consumindo sem culpa. Isso faz a gente acreditar que o dinheiro é apenas uma convenção sem sentido, desprovido de valor intrínseco, mas no nosso cotidiano a gente age como se o dinheiro fosse sagrado. E isso cria socialmente esse consumismo, que é um desejo nosso constante por compra, por adquirir, como se aquilo que nos falta estivesse ao alcance monetário. A ideia de que sempre falta comprar algo para dar certo. E a gente acaba tornando tudo muito impessoal. E isso não pode existir sem a nossa colaboração, porque a gente colabora para que essa roda capitalista continue girando e essa veneração ao dinheiro de maneira imaterial, de maneira quase sagrada, continue existindo. A gente contribui com isso, mas eu acho que o Mark Fisher quer colocar quando ele fala sobre isso
é que a gente faz isso quase de uma maneira inconsciente, né? Que a gente faz isso sem perceber, sem nos notar, né? Nós, na nossa vida normal, nós não temos consciência dessas amarras ideológicas. Essa que é a grande questão, eu acho que ele vem trazer, né? Que a gente faz tudo isso, a gente até pensa assim, pô, tá errado, né? Acho que não seria legal ter pessoas que moram na rua, tá ligado? Acho que não seria legal ter pessoas que passam fome. Mas eu não sei o que poderia ser diferente, né? Eu não. Mas daí, será que então a maneira como a gente se organiza socialmente que tá o erro? Não, acho que não é isso. Deve ser outra coisa, né? Deve ser falta de esforço, deve ser, enfim. Então a gente não consegue ver essas influências ideológicas, né? De todos esses processos que nos rodeiam, que nos permeiam, que nos transpassam. A gente não consegue ver essa existência, e essa que é a grande questão. O capital acaba sendo uma epidemia zumbi, e nós somos os zumbis. Um pressuposto do realismo capitalista é um modo de produção como se os recursos eles fossem infinitos. Uma ideia de que existe uma expansão infinita do capital e que isso pode ser feito sem trabalho. Quando, na verdade, o capitalismo está destinado a destruir tantas condições ecológicas do planeta como a saúde mental dos trabalhadores. E nisso o capitalismo acaba cooptando o ato de tratar questões mentais, psicopatologias e males da mente, doenças mentais, questões psicológicas, como se fossem um fator exclusivamente natural. E não é um fator exclusivamente natural. Existe sim um pressuposto genético e todo um arcabouço que a gente tem de investigação psicológica, psiquiátrica, para que se tome devida medicação e se faça devida psicoterapia, e a gente não está botando em questão aqui nada disso, absolutamente nada. Principalmente que o contexto onde o livro é escrito e do Mark Fisher tem uma visão de saúde pública muito diferente do que a gente tem no Brasil, e o contexto também de vulnerabilidade de saúde mental que a gente tem no Brasil. Então a gente precisa colocar os devidos pontos antes de entrar nessa questão do livro. Mas, por exemplo, a depressão é uma das condições mais tratadas hoje. E existem correlações óbvias entre casos de saúde mental e jornadas de trabalho na nossa sociedade, que são extremamente ostensivas, exaustivas, longas e que causam um labor muito grande. E sociedades capitalistas têm uma crescente de estresse e angústia, ou seja, o trabalho como uma ferramenta de gatilho para o desenvolvimento de uma depressão e outros quadros clínicos. Isso, assim, o que ele está querendo dizer, né, é que a maneira como nós nos relacionamos com o trabalho, a maneira como as estruturas de trabalho, as estruturas de exploração, as estruturas de vivência nas grandes cidades, de vivência, enfim, na relação familiar, enfim, todas essas questões, relações empresariais, tudo mais, tudo isso contribui, né, e hoje nós temos muito dados a dar com pau, que nem diz meu pai, que isso traz, sim, mazelas, sofrimentos psíquicos, né? Então, casos de ansiedade, de depressão, de burnout, enfim, muitas vezes estão ligados e alinhados em relação às condições de trabalho, às faltas materiais, né? A precariedade da vida, enfim. Agora, dito isso, entretanto, todavia, não significa que se a gente derrubar o capitalismo, o sofrimento mental vai acabar. E isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo aí os comunistas falando e tal, de uma maneira meio quase messiânica, né? A gente vai terminar com o capitalismo e todos os sofrimentos mentais vão explodir e vão sumir, assim como pó, e quando a gente acabar com o patriarcado, e quando a gente acabar com a monogamia, todas essas relações, tudo isso vai acabar com o sofrimento mental, e a gente nunca mais vai sofrer, vai ser um céu de testemunha de Jeová. Não vai, gente, não vai, tá? Não vai. Nós sempre sofreremos. É inevitável que o ser humano sofra. A gente é faltoso, sempre seremos, né? Agora, não significa que tem coisas na nossa sociedade que nós não podemos mudar. Eu vou ser bem sincero com vocês, assim, quando me perguntam pra mim qual que é a situação mais difícil de tratar sendo psicólogo, ou pra mim qual que é a situação que eu acho mais difícil de tratar, e eu falo bem sério, assim, bem facilmente. Pra mim, a situação mais difícil não é uma situação de estupro, uma situação de ideação suicida, uma situação de depressão, de ansiedade, não é nada disso. Não é nada disso. A situação mais difícil de tratar é a pobreza.
Porque não interessa o quanto eu estude, não interessa quantos livros eu leia, não interessa o quanto eu me esforce. Se a pessoa não tem o que comer, eu não posso fazer nada. Se a pessoa não tem como resolver os problemas financeiros dela, eu não posso fazer nada. Entendeu? Não interessa o quanto eu leia, eu não vou conseguir fazer nada. Eu posso ir fazer um placebo com ela, auxiliar ela a não ficar ansiosa naquele momento. Mas a longo prazo, se ela não conseguir resolver os problemas financeiros dela, eu não consigo resolver nada. E vamos pegar um caso bem simples, caso de burnout, cara. Caso de burnout é isso. Beleza. A pessoa pode chegar pra mim com um burnout ou perigando ter um burnout, digamos assim, né? Tá ali na bordinha pra ter um esgotamento por conta do trabalho. Se ela não conseguir mudar as relações de trabalho dela, se ela não conseguir uma oportunidade de mudar de trabalho, ou o trabalho dela, o que é mais difícil ainda, o trabalho dela tem uma revolução lá dentro e as pessoas começarem a se organizar de maneira diferente, tratar diferente as relações entre trabalhadores e empregados. Se elas não conseguirem fazer isso, olha, vai ser muito difícil eu conseguir ajudar. Não interessa que remédio o psiquiatra dê pra ela, não interessa o que eu digo, o que eu trabalhe com ela, o que eu trate com ela. Tem coisas que apenas uma mudança material vai te ajudar, entendeu? Assim como muitos problemas dos meus pacientes são ligados, por exemplo, a estresse do trabalho, estresse da vida cotidiana e tudo mais. Pode ser. Algumas vezes, se eles conseguissem melhorar essa condição dele, condição financeira, talvez as condições de trabalho, muitos dos sofrimentos deles sumiriam. Sim, muitos, com certeza. Agora, não todos. Não todos. Nós ainda vamos sofrer por amor, nós ainda vamos sofrer por idealizações, nós ainda vamos sofrer pelas nossas expectativas, nós ainda vamos sofrer pelas frustrações. Tudo isso vai acontecer ainda, gente. Tudo isso vai continuar acontecendo, seja no capitalismo ou no socialismo, vai continuar acontecendo. Existem coisas que talvez não tenham no socialismo. Pensando aí numa revolução, uma pós-revolução, existem coisas talvez que não tenham. Ou se a gente mudasse a nossa relação aqui com o capital, pode ser que existam outros sofrimentos que a gente possa diminuir, com certeza, com certeza. Mas não vai ser todos, não vai ser todos. Não pensem que os seres humanos não vão sofrer mais. As pessoas já sofriam antes do capitalismo e vão continuar sofrendo depois. Porque eu acho que é inerente ao ser humano o sofrimento, é inerente. Assim como a felicidade para nós também é uma situação que às vezes a gente não consegue controlar a felicidade, a gente só fica feliz. Sofrimento é a mesma coisa. Sofrimento é a mesma coisa. E isso se tornou aceitável e plausível para uma grande quantidade de pessoas, especialmente jovens, com questões graves de saúde mental. E tratar isso apenas como desequilíbrios químicos, neurológicos individuais ou por histórico familiar é ignorar a possibilidade de influência do ambiente em cima do nosso modelo de trabalho, a sociedade que a gente vive e como isso afeta a nossa saúde mental, e isso inclui as redes sociais e as telas infinitas que a gente tem. Isso cria, então, um grande mercado lucrativo cooptado pelo capitalismo da indústria farmacêutica também. Isso tudo é engolido pelo capital, até mesmo o cuidado da saúde mental. É realmente a bolha, a coisa. E para isso, esse problema precisa existir e passa a ser conveniente a escassez financeira e se sujeitar a condições de trabalho mais exaustivas, porque isso é o suficiente para alimentar esse mercado que também é criado através do capital. E quando eu disse antes que o capitalismo, ele hoje, pelo menos o estado que nós estamos do capitalismo, ele chegou num momento em que ele consegue mercantilizar qualquer área da vida dos sujeitos, o sofrimento mental também é uma dessas áreas. Hoje o sofrimento mental se tornou uma mercadoria. Tanto o sofrimento quanto a cura, né? Se você gera o sofrimento, você também gera a cura. Então, enquanto o capitalismo gera o sofrimento da ansiedade, da depressão, né, e outras mazelas mais, nós temos outra parte do capitalismo, como as indústrias farmacêuticas, vendendo a cura. Então você toma essa pastilha, você participa dessa coisa, você faz esse tipo de terapia, você faz isso, você faz aquilo e tal, e aqui você então gasta esse dinheiro que você ganhou, o dinheiro que você ganhou e que trouxe o sofrimento, você vai gastar para comprar a cura desse sofrimento. Para quê? Para você voltar a produzir. Porque você não pode parar de produzir, né? Definitivamente. Estamos falando pare de tomar remédio, seja anticapitalista? Não. A gente está falando, cuide da sua saúde mental, mas observe a movimentação social que acontece na sua vida. Isso. Porque, às vezes, a psicoterapia e o remédio não vai curar as jornadas abusivas de trabalho nas quais você vive. Da mesma forma que tomar remédio e psicoterapia não te livra de um relacionamento abusivo.
é algo transversal, que exige movimentação social e existe também a intervenção terapêutica. Exatamente isso aí. É exatamente isso aí. E o trabalho, ele acaba promovendo essa destruição da saúde mental. E não se diferencia a triagem de causa, que é, talvez em alguns casos a solução não fosse medicar, mas sim mudar a realidade de trabalho e o labor do indivíduo, ou fazer as duas coisas em conjunto. Isso que é importante também, então a gente cuidar dos discursos aí do pessoal também. Existe uma área da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, enfim, essa papagaiada toda, que vende essa coisa da salvação individual, né? Então você vai mudar você tem que se cuidar, você tem que tomar essas atitudes, você vai mudar a sua rotina, né? Enfim, e aí acorda cedo, toma banho gelado e não sei o que, e serotonina, e vício em dopamina, e essas coisas todas, né? Como uma cura, uma salvação individual. Uma salvação individual. Né? Mas como o Juve, ou a Juve, eu não sei qual que é o pronome que ele tá usando, enfim, ou ela, não sei. Mas, como foi dito no vídeo, então, o capitalismo, ele vende, né, essa salvação individual, ele quer vender. Né, que muitas coisas não vão ser curadas individualmente. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala sobre lutas como o fim da escala 6x1, é falar sobre saúde mental. Para mim é mais do que até exploração econômica falar sobre saúde mental. Né? Eu já atendi pessoas que trabalhavam numa escala 6x1 e, cara, é sofrendo. O que eu digo pra uma pessoa que não tem tempo pra nada? O que eu digo pra ela? Como é que eu vou ajudar ela? Enquanto ela não conseguir sair dessa relação de trabalho exaustiva, ela não vai conseguir ter uma melhora significativa. Só que daí não sou eu que faço isso, né? Não cabe a mim, de maneira individual, fazer isso. Aí a gente precisa de movimentos coletivos. Por que isso não muda? Porque isso não é bom para o capital. E nisso se cria uma divisão de trabalho, porque, por exemplo, a fábrica fordista era cruelmente dividida entre o colarinho azul, os trabalhadores manuais, e o colarinho branco, os trabalhadores burocráticos. E essa atribuição de função cria essa ideia de você ser a sua profissão, um aspecto identitário em cima do trabalho, onde o trabalho e a vida são inseparáveis, onde o capital te acompanha até nos seus sonhos. O seu sonho é obter capital e o seu sonho é obtido através do capital. Então isso diz tanto sobre a nossa incapacidade atualmente de se obter prazer, uma vez que a gente condicionou uma coisa a outra, como também a incapacidade de não fazer outra coisa além de se obter prazer. A gente não procura outra coisa. E a gente tem medo do quê? A gente tem medo do tédio. E o tédio é justamente se afastar da matriz comunicativa de sensação e estímulos de mensagens. Vídeos, notificações, notícias, atualizações a cada segundo, celular, rede social. E essa matriz, o nosso celular, está sempre ao nosso alcance, o que afasta a gente do tédio. E o que impede a gente de sentir tédio é se sentir capturada pela matriz de entretenimento constante, que é cheia de publicidade e conteúdos que geram desejo e inveja, ou seja, te empurram para gastar mais capital, mantendo a sua mente ansiosa e agitada para empreender dentro do capital, com capital que você não tem. Isso faz com que os usuários fiquem dependentes, como se tivessem uma dívida não paga que só aumenta. E ser realista já significou fazer as pazes com a realidade em algum tempo, em uma realidade sólida e imóvel. Mas no realismo capitalista, isso significa que a gente se subordina a uma realidade que se reconfigura a cada instante, uma cultura que privilegia apenas o presente, o imediato, e ignora tudo que é a longo prazo, que é construído com lentidão, uma eterna atualização de novos presentes, a nova moda, a nova trend, a nova coisa que você precisa obter, uma ilusão. O capitalismo ele faz com que nós fiquemos então imersos nessa busca constante, né, do consumo, né? A gente tem que estar sempre consumindo, seja consumindo uma tela aqui de um celular, seja vendo um vídeo no YouTube, seja consumindo produtos estéticos em busca de uma beleza idealizada, seja consumindo então bens materiais, seja consumindo o que for, né? Experiências, né? Então tem que consumir as experiências da vida, né? Esses produtos imateriais da experiência, né? Que daí se é uma experiência, o valor dela pode ser maior, né? Porque ela é uma experiência, né? Só você vai ter isso, né? Então, quando eu trago esse tipo de vídeo aqui, né, pessoal, é pra gente poder olhar para tudo isso de maneira crítica e poder abrir os olhos para aquilo que o Mark Fisher fala. E acho que o cerne da questão dele é essa, assim, é de que
não é que essas coisas não existam. Elas existem materialmente, elas estão nos influenciando enquanto sujeitos, mas a gente não consegue ver. A gente não consegue ver, a gente não consegue se perceber fazendo tudo isso, né? Por isso que é importante que nós pensemos sobre isso, para que a gente saia desse modo automático, digamos assim, que a gente saia dessa relação, então, automatizada com a nossa vida, né? E possamos ver, então, tá, ok, tem coisas que me influenciam e talvez os meus gostos sejam influenciados por essas coisas. Talvez o meu consumismo seja influenciado por isso. Talvez esse desejo que tanto eu tenho, na verdade, foi construído por homens brancos sentados em uma mesa lá na Faria Lima pensando o marketing de uma empresa. Talvez tenha sido isso. E a gente cai no papinho deles muito fácil. Bom, pessoal, eu acho que a ideia que eu queria passar com o vídeo é essa, né? De dizer que o sofrimento no capitalismo existe, né? Existe, e muitos dos sofrimentos do capitalismo são por conta dele. Né? Que a gente vai precisar de uma mudança muito estrutural para mexer nisso, né? Mas que no socialismo também haverá sofrimentos. Também haverão sofrimentos, também haverão mazelas, né? Porque é inerente do ser humano. É inerente à nossa existência que nós sofremos por algumas coisas, né? Sofremos por amor, sofremos por expectativas, idealizações. É inerente a isso, né? Porque as pessoas que têm muito dinheiro, que não os falta nada, não precisa nem ter muito dinheiro, mas as pessoas que têm uma vida estável sofrem também. Não é só os pobres que sofrem, né? Pessoas com dinheiro também sofrem. Pessoas com vidas estáveis, pessoas que não precisam se preocupar com o que vão comer, onde vão morar, que roupa vão usar, o que vão consumir. Essas pessoas também sofrem, né? Eu gostaria que as pessoas não sofressem por falta de comida, por falta de moradia, por relações horríveis de trabalho. Isso eu gostaria, né? Bom, seria isso, pessoal. No mais, eu acho que eu não sei se eu consegui me fazer entender nesse vídeo, mas eu acho que é um tema bem interessante de se falar, é um tema que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de entender como esses movimentos culturais, então, influenciam no sofrimento do sujeito, no sofrimento atual. Porque é esses movimentos que eu vou ver quando eles vêm aqui para minha clínica, quando eu vou escutar eles. E se eventualmente você tiver gostado do vídeo, tiver achado interessante o que eu disse, o que eu falei aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. E eu deixei aqui na descrição do vídeo também o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais seria isso, agradeço a visualização de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.